O Antigo Egito é uma das civilizações mais misteriosas da história da humanidade. Não à toa, é uma das mais estudadas. Entre os seus símbolos mais famosos estão as pirâmides, a esfinge de Gizé, os hieróglifos e as múmias. Mas existe um aspecto que não é conhecido pela maioria das pessoas: o Livro dos Mortos. Você já ouviu falar dele? Sabe o que ele revela a respeito da morte? Eu sou Benjamin e sempre fui um apaixonado por história e mitologia. Livros são fontes de conhecimento. Eles podem tratar de diversos assuntos e terem conteúdos ficcionais e científicos. Livros são fontes de inspiração para filmes, séries, pinturas, quadrinhos e várias outras formas de arte. Mas se tem uma obra que pode rivalizar com os grandes mistérios da Torá, com os ensinamentos do Alcorão e com a complexidade da Bíblia, é o Livro dos Mortos. Só que há um detalhe que difere o Livro dos Mortos de todos os outros livros que eu citei. Originalmente, ele não era um livro. E como isso é possível? O Livro dos Mortos é, na verdade, um grande conjunto de manuscritos, geralmente relacionado a tudo o que envolve a morte e o que irá acontecer com a pessoa que morreu. Um detalhe interessante a respeito dos egípcios é que eles acreditavam que havia vida após a morte. Inclusive, de acordo com alguns historiadores, o Egito Antigo foi um dos primeiros lugares na história a desenvolver essa ideia de que a morte não seria o fim de tudo. Mas vamos voltar ao Livro dos Mortos. O desenvolvimento desses manuscritos ainda é um grande mistério para os estudiosos. Não se sabe quais foram as pessoas que escreveram e, até os dias de hoje, não se sabe todo o seu conteúdo. Acredita-se que os manuscritos começaram a ser escritos por volta do ano de 1550 a.C., no período conhecido como Novo Império. E acredite ou não, por mais de 1000 anos, a narrativa foi sendo desenvolvida por escribas e sacerdotes. Mas, então, como um conjunto de manuscritos acabou se tornando um livro? Com o passar dos anos e a exploração de arqueólogos e outros pesquisadores interessados na história do Antigo Egito, partes dos manuscritos foram sendo encontradas. A coleção inteira jamais foi localizada apenas em um lugar. A primeira pessoa a reunir boa parte desses manuscritos foi o egiptólogo alemão Carl Richard Lepsius, no ano de 1842. Ele, inclusive, foi o responsável por dar esse nome ao conjunto de manuscritos que, inicialmente, era conhecido como Livro de Sair para a Luz ou Saída para a Luz do Dia, algo bem menos sinistro do que Livro dos Mortos. A primeira versão lançada do Livro dos Mortos tinha ao todo 165 capítulos. A segunda versão foi publicada pelo holandês William Plate, na qual mais 9 capítulos foram adicionados. O próprio Plate conseguiu encontrar mais alguns manuscritos e elevou o número para 186. Em 1898, mais manuscritos de papiros foram encontrados e traduzidos, dessa vez pelo inglês Wallis Budge. Chegava-se ao número de 190 capítulos. E, por fim, a última descoberta, ocorrida em 1960 pelo americano Thomas Allen, que adicionou mais 2. Ao todo, são conhecidos 192 capítulos. Vale dizer que essa divisão em capítulos não foi criada pelos egípcios. O próprio Lepsius foi quem decidiu dividir o livro dessa maneira para poder facilitar a sua leitura e, a partir disso, todo mundo seguiu o mesmo método. O Livro dos Mortos é geralmente catalogado em 4 seções. Entre os capítulos 1 e 16, é explicado como o morto chega ao mundo dos mortos e como seu corpo ganha novamente o poder de se movimentar e falar. Do capítulo 17 ao 63, é dada a origem dos deuses e onde cada um deles habita. E é a partir daí que o morto finalmente é considerado vivo outra vez. Entre os capítulos 64 e 129, é dedicada a mostrar como o morto faz sua jornada nesse outro plano
E, por fim, é descrito como funciona o seu julgamento. Já a partir do capítulo 130, são mostradas as consequências, a nova vida que um morto pode ter. É dito que ele pode chegar a ter um grande poder e quase se tornar um deus. Nessa parte também, há instruções a respeito de amuletos de proteção, provisão de comida e descrição de lugares importantes e alguns detalhes que são considerados relevantes e que, por algum motivo, não foram incluídos nos capítulos anteriores. Vale lembrar que os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, sendo cada um responsável por alguma coisa. Entre os deuses mais poderosos estavam Osíris, Ísis, Sete, Néfites e o maior de todos, Ra, o deus do sol e criador de boa parte do mundo. Dentre os vários capítulos, há uma passagem que é muito famosa até os dias de hoje. Eu estou falando do capítulo 125. De acordo com a tradição egípcia, todos os mortos seriam julgados pelos deuses egípcios. Esse julgamento iria determinar se a alma da pessoa era boa e mereceria a imortalidade ou se era ruim. E a principal forma de se determinar isso era pesando o coração da pessoa. Os antigos egípcios acreditavam que, de certa maneira, a consciência da pessoa ficava ligada ao coração. O livro descreve que o deus Osíris estará esperando a alma no salão da verdade, que por vezes é conhecido também como salão das duas verdades. Antes de chegar lá, a alma é guiada pelo deus Anubis, aquele que é comumente retratado com a cabeça de um chacal e é descrito como o deus da morte. Chegando no salão, além de Osíris, estarão esperando 42 juízes e o deus Tot, que seria responsável por registrar tudo o que acontece durante o julgamento. Esses 42 juízes eram os responsáveis por julgar os 42 pecados que um egípcio poderia cometer. Entre os pecados, podemos destacar o homicídio, o roubo, o adultério e vários outros. Os juízes então perguntavam ao indivíduo a respeito de cada um desses pecados. Além de ter que mostrar sua inocência, o egípcio deve saber como responder a cada uma dessas perguntas da maneira correta. Tudo isso é instruído no livro. Essa declaração de inocência é por vezes chamada de confissão negativa. E por fim, chega o momento mais tenso de todo o julgamento. Enquanto o morto vai respondendo às perguntas dos juízes, uma balança vai sendo preparada por Anubis. Essa é uma daquelas balanças que possui 2 pratos, no qual um peso é servido como referência ao outro. Conforme é relatado no livro, Anubis colocaria então a pena de um avestruz em um dos pratos dessa balança. Essa pena é a representação da deusa da verdade, chamada Mat. Inclusive, geralmente, essa deusa é representada com uma pena presa aos seus cabelos. No outro prato, seria colocado o coração do indivíduo. Se o coração da pessoa fosse mais leve que a pena da verdade, ela ganharia o direito de ir para o paraíso. Para os egípcios, o paraíso era um lugar no qual a pessoa iria conviver com todos os seus parentes e amigos queridos. Por lá, também se encontrariam os seus animais de estimação. A comida e a bebida seriam abundantes e a paz e a harmonia ao lado dos deuses eram eternas. Entretanto, se o coração pesasse mais do que a pena, um destino cruel esperaria o morto. Perto da balança ficava um monstro chamado Amit, que tinha a cabeça de crocodilo, metade do corpo de leão e a outra de hipopótamo. Esses 3 animais não formavam um monstro por acaso. Esses eram os 3 seres mais perigosos na visão de um egípcio comum. Se o morto não passasse pela balança, Amit o devoraria sem nenhuma compaixão. Geralmente, esse ato era chamado por muitos como a segunda morte, o que, no caso, era para sempre. O livro dos mortos possui outras passagens muito bonitas e outras um tanto quanto assustadoras. De certa forma, pode-se dizer que ele seria um guia do que fazer ou não fazer depois de morto, além de contextualizar e preparar a pessoa para a vida após a morte. Ele também tem como finalidade
confortar as pessoas que aqui ficaram, ao mostrar que seu ente querido que morreu pode estar em um bom lugar. E por ser uma forma de guia, cópias eram feitas e colocadas em tumbas de faraós e de pessoas influentes ou ricas. Os pobres dificilmente eram enterrados com uma cópia dos manuscritos, já que para se produzir um deles era necessário pagar um débem de prata. Para você ter ideia do quão caro isso era para os padrões da época, um débem representava algo em torno do que uma pessoa comum ganharia em um ano de salário. Ainda existem muitos mistérios para serem decifrados a respeito dos livros dos mortos, já que, como eu disse, acredita-se que ainda existam manuscritos perdidos. Mesmo assim, esse livro, além de ajudar a entender como os egípcios antigos pensavam e enxergavam o mundo, também funciona como uma ótima fonte literária. Infelizmente eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro no próximo vídeo do canal Fatos Desconhecidos.